Na última aula, a gente demonstrou que o grupo fundamental do S1 ele é isomorfo ao grupo aditivo dos inteiros, né? Então, como que a gente poderia visualizar esse isomorfismo aí com respeito aos laços no S1, né? Então, por exemplo, né, só para fim de visualização, a gente tem o S1 aqui, a gente considera um ponto base, a gente está tomando como sendo 1, né? Mas tanto faz. Então, por exemplo, um laço em S1 que não chega a dar uma volta no S1, né? Por exemplo, eu vou tomar um laço assim, eu venho para cá e volto para cá. Isso aqui é um laço, né? Um caminho que sai do ponto base, que seria esse cara aqui no caso, e retorna a ele mesmo, né? Então, esse caminho que não chega a dar uma volta no S1, ele é um laço homotópico, né? Como laço, a um laço constante, que seria simplesmente ficar parado aqui no ponto base, né? Então, ele seria um laço que está associado via o isomorfismo que a gente construiu ao zero, né? Ao número zero. Um laço, por exemplo, que seja associado ao 1 seria um laço, né, que parte do ponto base aqui e dá uma volta completa aqui no S1, né? Então, e com alguma direção específica, né? Então, por exemplo, todo laço que dá uma única volta no S1 nesse sentido, né, estaria associado, seria laço homotópico a esse laço que eu desenhei, né? Então aqui, por exemplo, estaria associado ao inteiro 1, né? E se eu tenho um laço que dá uma volta, só que no sentido contrário, né, mudando a direção, estaria associado ao inteiro menos 1, ok? Então, laços agora que dão mais de uma volta, né, a quantidade de voltas que esse laço dá antes de terminar o caminho dele, né, até chegar em 1, seria aí o número inteiro no qual o laço estaria associado via o isomorfismo que a gente construiu, ok? Então, basicamente, o isomorfismo que a gente está definindo aqui, ele está contando o número de voltas que um laço dá no entorno de S1, ok? Então, a gente, talvez não nessa aula, mas a gente vai ver que esse isomorfismo do S1, do grupo fundamental do S1 e dos inteiros, permite que a gente construa um isomorfismo entre o grupo fundamental do plano menos um ponto e os inteiros também, né? Então isso aqui é muito similar a eu ter um plano, um R2 aqui, e tirar um ponto do R2, né? Então caminhos que não contêm esse ponto dentro na região delimitada por ele são caminhos que são laços que são homotópicos, são laços constantes, laços que dão uma volta, todos os laços que dão uma volta em determinada direção são todos homotópicos, e laços que dão mais de uma volta também são homotópicos entre si, né? E a gente consegue construir um isomorfismo entre o grupo fundamental desse espaço aqui, né, o R2 menos um ponto, com os inteiros aditivos, né? E a interpretação é a mesma interpretação que a gente deu aqui no S1, ok? Bom, muito bem. Agora, o que a gente vai fazer são duas aplicações importantes do fato do grupo fundamental do S1 ser isomorfo ao grupo dos inteiros, né? Então, as aplicações são o famoso teorema do ponto fixo de Brouwer e o teorema de Boursucoula, ok?
Bom, então o primeiro deles, né, o teorema do ponto fixo de Brouwer, afirma que toda aplicação contínua do disco em si mesmo admite um ponto fixo. Então, disco, para mim, é qualquer coisa que é homeomorfa a esse conjunto, né, o conjunto dos pontos em R2 que tem norma menor ou igual a 1, tá? Então é um conjuntinho fechado aí do R2. Isso aqui eventualmente pode transladar, pode deformar, a gente vai demonstrar utilizando essa configuração do disco aqui, né? E só para observar, né, a fronteira desse disco aqui é o S1, tal como a gente está definindo aqui. Ora a gente usa o S1 nos números complexos, ora a gente usa ele no R2, dependendo de como a gente vai definir as nossas aplicações, né? Então, aqui o S1, para essa demonstração aqui, a gente vai tomar como sendo o conjunto dos pontos no R2 que tem norma igual a 1, tá? Muito bem, então o teorema afirma que essa função, né, do disco, que associa pontos do disco a pontos a pontos do disco, se for uma aplicação contínua, então tem que admitir um ponto fixo. O que é um ponto fixo? Um ponto fixo é um x, seria, vamos colocar aqui, um z estrela, né, pertencente ao disco, tal que a imagem de z estrela é o próprio z estrela, né? Então a gente quer demonstrar que para uma aplicação desse tipo a gente consegue encontrar um ponto aqui dentro que fica fixo, né, ao aplicar a função f, tá? Então vamos assumir por absurdo que isso não acontece, que f de z é diferente de z para todo z no disco, ok? Então a gente vai construir uma aplicação, né? A ideia da demonstração parte disso. A gente vai construir uma aplicação que associa cada ponto no disco a um ponto no S1. Existem várias formas de se demonstrar esse teorema. Basicamente, todas constroem aplicações desse tipo e, dependendo da técnica que vai usar na demonstração, você constrói aplicações diferentes, tá? Aqui, para essa demonstração, a gente vai construir a seguinte aplicação. Vou dar a ideia geométrica, mas a demonstração de que ela é contínua e ela está bem definida tá feita aqui, tá? Bom, então, eu tenho o meu disco, tem um pontinho Z aqui, e eu estou assumindo que a imagem desse Z não é Z, certo? Então, e que está dentro do disco, correto? Então existe uma reta, né? Então uma vez que Z e F de Z são pontos distintos, eu posso considerar o segmento de reta que parte de F de Z e passa por Z, ok? O segmento de reta parte de F de Z e passa por Z. Existe um único segmento de reta, que estou chamando de LZ, que satisfaz essa propriedade. E esse segmento, essa semi-reta aqui, né, iniciando em F de Z e passando por Z, vai interceptar a fronteira do disco num único ponto, ok? E a gente vai chamar esse ponto de interseção de G de Z, ok? Então, essa função definida geometricamente dessa forma é uma função que associa a pontos do disco, que associa pontos do disco a pontos do S1, né? Uma vez que o S1 é a fronteira aí desse disco. Essa função ela é contínua, ela está bem definida e a gente pode definir ela dessa forma basicamente por causa dessa suposição por absurdo que a gente está fazendo, né? Que f de z é diferente de z para todo z em D, né? Se isso não acontecesse, então a gente não conseguiria definir essa semi-reta aqui unicamente, ok? Então, para verificar, essa aplicação ela pode ser construída explicitamente. Eu coloquei mais ou menos aqui, né? Então, por exemplo, eu posso parametrizar essa reta, né, dessa forma aqui, de modo que para t igual a 0 a gente parte de f de z, para t igual a 1 a gente chega em z, né? E o que eu estou querendo encontrar é um t positivo, né, tal que o módulo desse cara aqui, ou seja, o módulo dessa
para todo t positivo, né, a gente está parametrizando essa semi-reta, né? Então, estou tentando encontrar um termo positivo, tal que o módulo, a norma, né, a norma desse ponto aqui é igual a 1, né? E eu quero ver que esse tempo aqui de fato é positivo, de fato é contínuo, né? Contínuozinho. Então, se eu conseguir a existência desse cara contínuo, então eu posso simplesmente definir a minha g de z como sendo esse segmento, essa parametrização aqui aplicado em t de z, né? Então aqui tudo é contínuo, t de z sendo contínuo implica que g de z é contínuo também, ok? Mas a gente pode usar aí o produto interno do R2 para calcular explicitamente, para resolver explicitamente essa equação aqui, certo? A gente obtém que t de z se escreve basicamente dessa forma aqui, né? Então isso daqui é uma divisão que nunca é zero, e o numerador, eu acabo de perceber que ele está errado tal como ele está escrito. Do jeito que ele está escrito, ele eventualmente vai ser negativo, mas se a gente consertar ele, daí a gente vai ver que ele é sempre positivo. Então aqui na verdade é a norma da aplicação, né? A norma quadrada da aplicação, f de z, e o que está dentro da raiz não é isso, e sim isso aqui, ó. É o que está aqui fora, é tudo isso daqui ao quadrado. Então isso aqui ficaria a norma de f de z ao quadrado menos esse produto interno aqui, f de z, tudo isso aqui ao quadrado, mais esse termo aqui, ó, 1 menos a norma de f de z ao quadrado, que é um valor positivo, uma vez que f é uma aplicação do disco nele mesmo, né? Então a norma de f de z é sempre menor ou igual a 1, certo? Então 1 menos a norma de f de z é sempre maior ou igual a 0. E vezes o denominador. Então f de z menos z ao quadrado, tá? Então, de fato, independente do valor que a gente grifou em vermelho aqui, né? Isso aqui se é positivo ou negativo, mas ele aparece o quadrado dele aqui dentro, tá? Então, o quadrado do que está aqui fora, mais alguma coisa que é positiva, né? Então, a raiz quadrada desse cara que está aqui dentro é sempre maior do que isso que está aqui fora, né? Então, esse t de z de fato é um número positivo e a função t de z ela é contínua, tal como ela tá definida, né? Então, a função g de z, ela de fato vai ser uma função contínua do disco em S1, ok? Bom, é fácil ver que essa função restrita à fronteira, né, ela é identidade, uma vez que o ponto, né, dessa reta, se z está na fronteira, se z está em S1, né, o ponto nessa semi-reta que vai interceptar o S1 é o próprio z, né? Então é isso que a gente está comentando aqui, ok? Bom, então agora denote P como sendo o ponto base de S1, né? O ponto base de S1 e de D, a gente tem essa continência, eles se coincidem, e a função inclusão de S1 em D, que satisfaz isso daqui, né? I de Z é igual a Z para todo Z em S1, né? Então a gente tem essas duas aplicações, né? Uma aplicação de D em S1, uma aplicação de S1 em D, e a gente vai trabalhar com os homomorfismos induzidos por essas aplicações, tá? Então, só para a gente relembrar, que seriam os homomorfismos induzidos, né? A gente comentou acho que 2 aulas atrás, mas eles são definidos dessa forma, né? Então, se eu tenho H
uma função contínua entre dois espaços topológicos, Z e Y, então esse H quadrado é um homomorfismo entre os grupos fundamentais de x com base em x0 e de y com base em h de x0, que é induzida pela função h, né? Então, dado um laço aqui nesse espaço, nesse primeiro espaço, nesse primeiro grupo fundamental, uma classe de equivalência, né? Então, o h quadrado dessa classe de equivalência é a classe de equivalência dessa composição, né? De h composto com esse laço aqui, né? Então, dado um laço em x, h desse laço vai ser um laço em y, né? Então, a gente consegue induzir um homomorfismo dessa forma, né? Bom, com relação a esse homomorfismo induzido, a gente tem algumas propriedades que... Bom, essas duas propriedades que eu coloquei aqui, elas são... Eu não tinha escrito elas no momento que a gente desenvolveu a teoria, mas a gente basicamente demonstrou essas propriedades ao demonstrar esse teorema, né? Então, basicamente, eu tenho duas funções contínuas entre x e y entre y e x, né, f e g, respectivamente. Então, a composição, né, o homomorfismo induzido pela composição é a composição dos homomorfismos, ok? Então, o quadrado de g da bola f é g quadrado composto com f quadrado, ok? E se I é identidade de um espaço topológico X aí, então o homomorfismo induzido pela identidade vai ser também a identidade, a aplicação e identidade do grupo fundamental π1 de x com base em x0, por exemplo. Ok? Muito bem, então a gente vai usar essa ideia do homomorfismo induzido para demonstrar o nosso teorema aqui, né? O teorema do ponto fixo de Brouwer, né? Então eu tenho as aplicações G, aplicação I, e essas aplicações elas induzem homomorfismos, né? Então o G quadrado é um homomorfismo do grupo fundamental de D com o grupo fundamental de S1 e o I quadrado é o grupo fundamental, é um homomorfismo entre o grupo fundamental S1, de S1 e o grupo fundamental do disco, ok? Muito bem. Então, uma vez que o grupo fundamental do disco ele é um grupo trivial, né? Ele só tem a identidade, né? O elemento 1 aqui dentro. Isso porque o disco é simplesmente conexo, né? Ele é um conjunto convexo aí do meu R2, então ele é contrátil, né? Então a gente já demonstrou que o grupo fundamental aí de conjuntos dessa forma são simplesmente conexos, logo conjuntos dessa forma são simplesmente conexos, o que implica que o grupo fundamental é trivial, ok? Então aqui a gente só tem um elemento, é um conjunto unitário. E a gente já viu que que o grupo fundamental do S1 é isomorfo, né, aos inteiros, né? Então basicamente a gente pode falar que aqui é uma aplicação de um conjunto unitário com os inteiros, né? Então isso daqui não pode ser sobrejetor, tá? Então é isso que a gente está comentando, que o homomorfismo induzido por G não é sobrejetor, pois o grupo fundamental do S1 é isomorfo aos inteiros e o grupo fundamental do disco é trivial, ok? Então a gente vai obter uma contradição ao concluir de fato que G tem que ser sobrejetor, ok? Bom, então considera essa composição aqui, G composto com I, que é de fato a identidade em S1, tá? Então I toma um elemento de S1 e associa a um elemento em D, que é o próprio elemento que a gente partiu aqui, é simplesmente a inclusão, e G tem o S1 como um conjunto fixo, né? O G de um ponto no S1 é o próprio ponto, né? Então o S1 é fixo para G, né? Então de fato essa composição é a identidade em S1,
Então, pelo que a gente já havia visto, né, o homomorfismo induzido pela composição vai ser a identidade do π1 de S1, ok? Ou seja, vai ser uma aplicação identidade em Z, por exemplo, né? Então, se eu tomo uma classe de equivalência gama dentro do π1, uma vez que esse cara aqui é a identidade, né? Então, ele aplicado nessa classe de equivalência é a própria classe de equivalência e o homomorfismo induzido pela composição é a composição dos homomorfismos, a gente obtém que G aplicado nesse elemento aqui, que é simplesmente a identidade aqui, né? Identidade aplicada em gama, né? É igual a essa composição que é igual a gama, certo? Então, dado um elemento no grupo fundamental do S1, a gente obteve um elemento aqui no grupo fundamental de D do disco, tal que G aplicado nesse elemento é igual a classe de equivalência de gama, né? Ou seja, a gente está concluindo que G quadrado é sobrejetor, o que é um absurdo pelo que a gente já acabou de comentar. Okay? Então deve existir, e o absurdo vem da onde? Né? O absurdo vem justamente dessa hipótese, dessa suposição que a gente fez, né? Que f de z é diferente de z para todo z em d. Né? Então deve existir pelo menos um z em d, tal que f de z é igual a z. Deve existir pelo menos um ponto fixo a fim de impedir a construção, né, a possibilidade de construção dessa aplicação G, que é o que está levando ao absurdo. Ok? Muito bem. O próximo teorema que a gente vai demonstrar, chamado de Borsuk-Ulam, ele afirma o seguinte, né, que toda aplicação contínua da esfera, né, agora a gente está no S2, ao R2, admite um ponto x, tal que f de x é igual a f de menos x. Né? Ou seja, toda aplicação da esfera bidimensional até o plano deve admitir um ponto cuja a imagem coincide com a imagem do seu antipodal. Né? Então, dado um x na esfera, um menos x é chamado de ponto antipodal de x. Né? Então, a gente tem que ter pelo menos um ponto na esfera, tal que a imagem desse ponto pela função f coincide com a imagem do seu antipodal. Né? Uma observação interessante dessa conclusão é o seguinte, né? A gente pode pensar o S2 aqui como sendo a superfície terrestre, né? A superfície terrestre, ela aí, vamos falar que ela é grosseiramente homeomorfa a um S2, e a gente poderia pensar numa função que associa a cada ponto terrestre, por exemplo, temperatura e pressão. Né? Então, cada valor aqui coordenado dessa função seria a temperatura nesse ponto terrestre e a pressão. Por exemplo, um exemplo. Né? Então, a conclusão direta desse teorema é que deve existir aí pelo menos dois pontos na superfície terrestre que ao mesmo tempo tem a mesma temperatura e a mesma pressão. Ok? Então é só um comentário interessante que sai aí, né? Propriedades que são puramente topológicas, consequências puramente topológicas aí que a gente pode obter de aplicações, né? A gente também pode demonstrar uns outros teoremas, por exemplo, que é o teorema da esfera penteada, né? Que implica que qualquer função desse tipo aqui, né, que pode ser pensado de certa forma como um campo vetorial na esfera, né? Que qualquer função desse tipo aqui admite um ponto na esfera tal que f de x é igual a zero, né? Pelo menos um. Então,
a gente poderia também demonstrar esse teorema, mas esse teorema ele já utiliza, a gente já teria que desenvolver um pouquinho mais a parte envolve uma determinada integração aí para conseguir demonstrar. Então, como envolve um pouquinho mais do que topologia, eu não vou demonstrar essa aplicação aqui, mas fiquem sabendo que também é uma aplicação quase direta aí do grupo fundamental aqui do S1, também a gente obtém aí o teorema da esfera penteada. Bom, muito bem. Então, para demonstrar o teorema de Boussouf-Coulant, a gente vai trabalhar um pouco com espaços quocientes, tá? Então, para espaços quocientes, a gente tem uma propriedade que eu não comentei quando a gente viu espaços quocientes, mas eu vou comentar e demonstrar agora, que é chamada de propriedade universal do quociente, né? Basicamente, ele fala quando é que a gente pode, dado uma aplicação, quando a gente pode induzir essa aplicação ao quociente, né? Então, seja x, x-til e y espaços topológicos e vou considerar π aqui como sendo uma aplicação quociente de x a x-til, ok? Então, só para lembrar aqui, a gente pode verificar que π é uma aplicação quociente se, né, tem toda a questão da topologia, mas a gente já viu isso daqui, se essa π ela for contínua, sobrejetiva e aberta ou fechada, então a gente tem garantido que ela é uma aplicação quociente, tá? Então vamos ter isso em mente, que é o que vai aparecer na sequência aí que a gente vai utilizar, tá? Então, seja π aí uma aplicação quociente e considere f uma função contínua de x a y, tá? Então, a ideia é saber quando a gente pode, dada uma função cujo domínio é x, induzir essa função a uma função cujo domínio é x-til, que seria aqui algo homeomorfo ao espaço quociente, né? De maneira que, quando a gente fala induzir, né, a gente está querendo dizer que essa propriedade é satisfeita, né? f-til bola π é igual a f, né? Então, basicamente, eu tenho x-til, né? Um espaço quociente aí de x, né? Então, eu tenho essa aplicação quociente que associa pontos de x a pontos de x-til. Eu tenho uma aplicação contínua de x até y, né? Então, a ideia é conseguir induzir via essa função f uma aplicação f-til de x-til até y, no qual esse diagrama ele comuta, né? Então, pegar um ponto de x e aplicar f é equivalente a aplicar minha projeção e depois aplicar o f-til, né? Essa aplicação induzida, né? Então, a propriedade universal diz que isso é sempre possível de se fazer, sempre que essa aplicação f ela satisfaz essa propriedade, né? π de x1 igual a π de x2 implica que f de x1 é igual a f de x2, né? Então, pontos do domínio x aqui que correspondem, vamos dizer assim, ao mesmo ponto no quociente, ou seja, que tem imagens iguais pela aplicação quociente, elas também devem ter imagens iguais pela aplicação f, ok? Então, sempre que essa propriedade ela é satisfeita, então a gente tem a garantia da existência dessa aplicação induzida, né? A gente tem garantido que f induz de fato uma aplicação em x-til que satisfaz que esse diagrama ele comuta, né? Que f-til bola π é igual a f, tá? Então eu vou dar uma ideia de como se demonstrar essa propriedade universal do quociente, que é basicamente como definir essa função f-til, né? Então, dada essa aplicação quociente, vamos considerar a relação de equivalência
da seguinte forma, né? X é equivalente a y, sei somente se π de x é igual a π de y. Isso a gente já tinha feito, né? Então, dada essa relação de equivalência, uma classe, a classe de equivalência de x é definida da seguinte forma, né? Classe de equivalência de x são todos os x barra aqui em x, tal que x barra é equivalente a x, ou seja, tal que a imagem desses dois elementos se coincidem, né? E a gente considera o espaço quociente de fato aqui, né? X quocientado pela relação que a gente acabou de definir é simplesmente o conjunto das classes de equivalência que está contido, né, no conjunto das partes de x. Então, de fato, isso daqui é o chamado espaço quociente, né? Bom, a gente, dado esse espaço quociente, a gente tem essa aplicação decomposição, né, que é a aplicação natural. Eu pego um elemento aqui e associo a classe de equivalência dele no conjunto quociente, e a gente tem o resultado que a gente demonstrou, que existe então um homeomorfismo G de x-til ao espaço quociente, que faz com que esse diagrama comute, né, que P é igual a G composto com π, certo? Então, de fato, quando a gente tem essa aplicação quociente, que eu tinha comentado agora há pouco, esse x-til aqui, o contradomínio da aplicação quociente é homeomorfo ao espaço quociente definido aí via relação de equivalência, tá? Muito bem. Então, agora, ao invés de definir diretamente uma aplicação f-til cujo domínio é x-til, eu vou definir uma aplicação f maiúscula aqui que tem como domínio esse espaço quociente, tá? Então, eu vou definir essa função f da seguinte forma: f de uma classe de equivalência de x aí, por exemplo, né, que são os elementos desse espaço quociente, vai ser simplesmente a minha f minúscula, que a gente tem aqui, aplicado no representante dessa classe, f de x. Isso eu posso definir, né? Eu posso tomar uma aplicação que faça isso. A única coisa que eu preciso verificar é que de fato ela está bem definida, né? Isso aqui eu posso escrever, mas preciso verificar que ela está bem definida. Para verificar que ela está bem definida, o que eu preciso ver é que essa definição aqui ela é independente do representante da classe de equivalência, né? Porque eu quero definir de fato uma função que atua nas classes de equivalência, mas eu estou usando um representante. Então a única coisa que eu tenho que fazer é que essa definição aqui ela é independente da escolha, né? Independente do representante. E a gente consegue verificar isso de fato utilizando essa propriedade da f aqui, né? Então, uma vez que x equivalente a y implica que f de x é igual a f de y, né? X equivalente a y significa que são dois elementos de uma mesma classe de equivalência. Isso de fato acontece porque a equivalência está definida como sendo quando as imagens de x e y coincidem pela projeção, né? Então, isso daqui é equivalente a dizer que x1 equivalente a x2 implica que f de x1 é igual a f de x2. Então, dada essa propriedade, x equivalente a y implica que f de x é igual a f de y, a gente está dizendo que essa imagem, tal como ela está definida, ela é independente do representante da classe de equivalência, né? Então, de fato, f maiúscula fica bem definido dessa forma, né? E do jeito que ela está escrito aqui, né, f aplicado numa classe de equivalência, eu obtenho diretamente essa propriedade aqui, né? Que f composto com p, em que é p, é a projeção que pega x e leva até a classe de equivalência dele no espaço quociente, né? Então, isso daqui, a classe de equivalência de x é de fato p de x, né? Então, daqui segue que f composto com p é igual a f, né? É contínuo. Bom, igual a f é contínua, então, pelas propriedades lá de funções definidas no espaço quociente, a gente obtém que a f maiúscula, tal como foi definida, também é uma aplicação contínua, tá? Então, usando agora
essa propriedade aqui da minha aplicação de decomposição, a gente tem que F é igual a F maiúscula composto com a decomposição, que é igual a F maiúscula composto com G, composto com a projeção. Então, eu vou tomar minha F til, que é a aplicação que eu estava querendo definir aqui, simplesmente como sendo a F maiúscula que a gente acabou de definir, composto com a G. Tá? Então, essa F til, ela de fato está definida de x til a y e ela satisfaz a propriedade que a gente estava querendo, né? F til composto com a projeção é igual a F, né? Da onde segue aí a propriedade universal dos quocientes, ok? Então eu estou fazendo essa construção aqui porque a gente vai utilizar essas aplicações induzidas aí em diversos momentos aqui da demonstração que a gente vai fazer agora. Tá? Então, para demonstrar o teorema de Bohr-Circulant, a gente vai demonstrar um teorema um pouco mais geral com respeito a funções contínuas definidas em S1 e mais dois lemas. Ok? Muito bem. Então, o primeiro teorema que a gente vai demonstrar é o seguinte, né? Então, considere H uma função contínua definida no S1, tá? E o contradomínio é um espaço topológico qualquer aí. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. H é homotópico a uma função constante, ok? H pode ser estendida continuamente a uma função definida no disco e o homomorfismo induzido por H é um homomorfismo trivial. Homomorfismo trivial é um homomorfismo que associa a todo ponto do domínio o elemento identidade aqui do contradomínio, ok? Bom, então essas três afirmações aqui elas são equivalentes, né? Então uma função que tem como domínio o S1 ela é estendida continuamente a uma função para todo o disco se e somente se H é homotópico a uma função constante. Tá? Então isso daqui é uma caracterização interessante aí das funções que podem ser estendidas para todo o disco, né? Das funções definidas no S1 que podem ser estendidas para todo o disco. Né? Muito bem, então vamos demonstrar esse teorema aqui. Então vamos ver que, primeiramente, que A implica B. Tá? Então, se A implica B, se eu estou assumindo A, eu estou assumindo que A é homotópico a uma função constante. Né? Então, seja H uma aplicação de S1 cartesiano com intervalo 0, 1 fechado até S1, uma homotopia entre H e uma função constante C x0 e x0 algum ponto de S1. Ok? Muito bem. Então, agora defina π como sendo a seguinte aplicação, né, que toma pontos de S1 cartesiano com 0, 1 e associa a pontos no disco. Tá? E aqui, só observando, eu estou usando uma outra definição do disco aqui, porque eventualmente eu vou precisar voltar para a aplicação de recobrimento inicial que a gente tinha definido também no S1, definido nos números complexos. Tá? Então, eu vou definir essa minha função π da seguinte forma. Né? Então, π de zt é 1 menos t vezes z. Ok? Muito bem, então a gente consegue verificar, eu vou deixar os detalhes com vocês, que essa minha função π ela é contínua, sobrejetiva e fechada. E, portanto, π é uma aplicação quociente. Tá? Muito bem. Mais ainda, observe que π aplicado nesse conjunto aqui, S1 cartesiano com o conjunto unitário 1, é o conjunto unitário 0, ok? Simplesmente eu estou colocando t igual a 1, isso daqui zera todo mundo, tá? E π é injetivo nos outros pontos, então se eu pego quaisquer dois pontos nos quais t é diferente de 1, então a imagem desses pontos são distintos, é isso que eu estou querendo dizer com π ser injetiva nos outros pontos, tá?
Então agora eu tenho uma aplicação quociente e eu olho para a minha aplicação, para minha homotopia aqui, né? Para minha homotopia H. E eu observo o seguinte, que H aplicado em S1 cartesiano 1 é igual a x0, porque ela é uma homotopia entre H e C de x0, né? Então, a função final obtida pela homotopia é a minha função constante x0. Então, é por isso que H desse conjunto aqui é x0, né? Então, observe que H satisfaz a propriedade universal dos quocientes, né? Eu tenho que quaisquer dois elementos aqui, a projeção assume os mesmos valores, que é zero, e quaisquer dois elementos aqui, a imagem por H desses elementos, elas coincidem, ok? Então, por essa propriedade que a gente acabou de definir aqui, a gente tem que a minha função H induz de fato uma aplicação K do disco em X. Okay? Então, só para ficar claro, eu tenho S1 cartesiano com intervalo 0, 1. Eu tenho primeiramente uma aplicação desse espaço até o S1 e eu defino um quociente, uma aplicação quociente desse espaço até o disco, né? Estou fazendo isso porque eu quero estender a minha função H até o disco. Então, eu preciso definir uma função que tem como domínio o disco, né? Bom, então, utilizando a propriedade universal dos quocientes, aí a gente consegue, de fato, definir essa função H que tem como domínio o disco. Agora, o que eu preciso verificar é que ela satisfaz as minhas propriedades, né? Então, uma vez que essa função... Desculpa, eu consigo induzir uma função K, né? Uma vez que essa função K ela é induzida da função H, ela satisfaz essa propriedade. K composto com a minha aplicação quociente é igual a H, ok? Bom, então vamos verificar que, de fato, essa minha função K, ela é uma extensão da minha função H, que está definida a princípio só no S1. E para verificar isso, eu preciso simplesmente ver que a minha função K restrita ao S1, ela coincide com a minha função H minúscula. Tá? Então, observe o seguinte, se eu tomo um ponto Z no S1, eu tenho que Z é igual a π de Z0, certo? Então, para verificar isso daqui, eu simplesmente olho aqui para a definição do π, né? π de Z0 é igual a Z, ok? Então, para um ponto no S1, a gente tem que Z é igual a π de Z0, tá? Muito bem. Então, quando eu calculo K de Z, né, calculando K de Z, a gente tem o seguinte, K de Z, como Z é igual a π de Z0, então K de Z vai ser K de π de Z0, ok? No entanto, K composto com π é igual a H, né? Então, K de π de Z0 é igual a H de Z0, que é igual a H de Z, né? Então, só uma observação, eu estou de fato tomando Z em S1 e concluindo isso daqui, porque π tem como domínio S1 cartesiano 0,1, ok? Muito bem. Então, de fato, eu tô concluindo que a restrição de K ao S1 é igual a H, né? Então, de fato, K estende H continuamente no disco. Então, a gente obtém essa primeira implicação aqui, né? Então, vamos ver agora que B implica C. Ou seja, que dado que H é estendido continuamente até o disco, então o homomorfismo induzido por H, o homomorfismo do grupo fundamental aqui do S1, né, até o grupo fundamental de X, é um homomorfismo trivial. Ou seja, qualquer classe de equivalência que eu tome aqui em π1 do S1 é associado à classe de equivalência do laço constante
no grupo fundamental de X. Tá? Então é isso que eu quero ver para verificar que o homomorfismo induzido por H é trivial. Bom, então para isso a gente considera a inclusão do S1, né, no disco. Tá? Então, para cada ponto no S1 eu associo o mesmo ponto, só que enxergando esse ponto agora como pertencente ao disco. Tá? Então, a gente vê que H é dado como K composto com essa inclusão que a gente definiu aqui. Tá? Uma vez que J simplesmente toma um ponto do S1 e associa ao mesmo ponto em D, e K está tomando pontos de D, ok? K está tomando pontos de D e associando a pontos em X. No entanto, K restrito ao S1 é igual a H. Né? Então, a gente de fato tem essa igualdade aqui. Então, pelas propriedades do operador quadrado aqui, né, desse homomorfismo induzido, a gente sabe que H quadrado é igual a K quadrado composto com J quadrado. Né? No entanto, o homomorfismo induzido pela inclusão é um homomorfismo trivial, porque apesar do domínio ser o grupo fundamental do S1, o contradomínio é o grupo fundamental do disco, que a gente sabe que contém simplesmente o elemento identidade, né? Assim, porque esse espaço é um espaço contrátil e, portanto, simplesmente conexo. Então, o grupo fundamental dele é trivial. Né? Então, essa aplicação aqui, ela é uma aplicação trivial. Então, qualquer elemento que eu tome aqui, ele associa um único elemento, que é o único elemento que está contido nesse conjunto. Logo, essa composição aqui ela tem que ser trivial também, né? Uma vez que eu posso, a hora que eu aplico H em qualquer elemento aqui do grupo fundamental do S1 e olho para a composição, essa primeira parte da composição vai me associar a um único elemento aqui nesse grupo fundamental, né? E a hora que eu aplico o K, a gente sempre vai ter o mesmo elemento aqui. Então, a gente está concluindo que de fato, que o homomorfismo induzido por H é um homomorfismo trivial. Tá? Bom, então, vamos ver agora essa implicação de que C implica A para a gente conseguir fechar o ciclo aqui das equivalências. Né? A implica B, B implica C e C implica A. Então, a gente finaliza a demonstração de que todos são equivalentes. Então, vamos supor que H é um homomorfismo trivial e vamos concluir que H é homotópico a uma função constante. Bom, então, para demonstrar essa aplicação, a gente considera P a aplicação de recobrimento que a gente já havia estudado, né? A aplicação de recobrimento do S1, tá? Dado pela exponencial. E eu vou denotar por P0 essa aplicação restrita ao intervalo 0,1, ok? Então a gente observa que P0 é um laço em S1, porque P é uma função aí que ela é periódica, né? É periódica em T. Né? Então P de 0 é igual a P de 1, que é igual a 1. Tá? Então P de 0 é um laço em S1 com base 1. E que tem como levantamento essa função aqui, né? P0 til de T igual a T. Né? Então, de fato, essa é o levantamento desse laço aqui, uma vez que P composto com P til tem que ser igual ao próprio P0. Né? Então, compor P significa aplicar exponencial. Então, o que vai aparecer aqui tem que ser justamente o T. Né? Então, o levantamento único do meu laço P0
o levantamento único que tem como base zero, né? É dado por Petil igual a T, né? Então é importante a gente saber desse levantamento justamente para aplicar e encontrar o valor da φ de P0, né? Lembrando que essa função φ de P0 é o isomorfismo entre o grupo fundamental do S1 e os inteiros, né? Então, só para a gente relembrar aqui, né? Então, a função φ ela é definida de π1 de x até a imagem inversa e até a fibra, né, de x0. E ela basicamente associa uma classe de equivalência aí do grupo fundamental a gama-til de 1, né, onde gama-til é o levantamento de um representante o levantamento de um representante da classe de equivalência que a gente está aplicando a φ, né? Que começa em x0, no ponto base aí do recobrimento. Tá? Então a gente sabe que essa gama-til satisfazendo isso daqui é única, então essa aplicação estava bem definida. Né? Então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Né? Então eu tenho meu P0, encontro quem que é o levantamento único dele, eu consigo calcular a minha φ. Né? Muito bem. E essa φ, como a gente sabe que é um isomorfismo de grupos, né? Então só como uma observação, uma vez que 1 gera todo o meu grupo aí dos inteiros, né? E φ é um isomorfismo tal que φ de P0 é igual a 1, a gente conclui que essa classe de equivalência gera todo esse π1, né? Então esse caminho aqui, o P0, tal como a gente definiu, ele tem essa propriedade especial de ser de fato o gerador do grupo fundamental aí do S1. Muito bem. Bom, então agora denote por x0 como sendo o H de 1, ok? Lembrando, H é a nossa aplicação aqui que sai do S1 e chega em x, né? E a gente quer demonstrar que H é homotópico, uma função constante, partindo da informação de que o homomorfismo induzido por H é trivial, né? Então, denote por x0 a imagem de 1 de x, e uma vez que o homomorfismo induzido por H é trivial, a gente sabe que o H quadrado aplicado na classe de equivalência de P0, que é igual à classe de equivalência de H composto com P0, é a identidade do grupo fundamental de x, tá? Isso porque essa aplicação é trivial, então associa todos os elementos do domínio a um único elemento, ao mesmo elemento no contradomínio, que tem que ser a identidade do grupo, tá? Isso significa, né, a identidade do grupo, a gente sabe que é a classe de equivalência associada ao caminho constante, né? Então, isso significa que H, né, H composto com P0, é um laço homotópico, um laço com base em x0 homotópico ao caminho constante x0, ok? Então essa é a informação que a gente tem dessa trivialidade aí, desse homomorfismo induzido. Então, dado que a gente tem essa homotopia, eu vou considerar F como sendo a homotopia de laços, tá? Entre os laços H composto com P0 e o laço constante. Muito bem. Agora, a gente volta para utilizar, né, aquela propriedade universal dos quocientes, né? Então, eu vou definir uma aplicação π da seguinte forma, né? A aplicação π vai ser simplesmente o produto cartesiano entre essas duas aplicações, P0 e a identidade, tá? Então, essa aplicação definida
nesse produto cartesiano, né, até o produto cartesiano do S1 com o intervalo 0,1. Claro, o contradomínio de P0 é o S1, o contradomínio da identidade aí do intervalo 0,1 é o próprio 0,1. Né? Essa é uma aplicação que é contínua, que é fechada e sobrejetiva. Né? Então, verifiquem os detalhes disso daí. Então, pelo que a gente já havia visto, essa aqui é uma aplicação quociente. Tá? Então, observe o seguinte, que da forma como a gente definiu, né? Então, aqui, não sei se isso daqui é claro para todo mundo, mas basicamente eu estou tomando S e T, e a hora que eu aplico a minha π, eu vou associar a P0 de S, T. Tá? Essa é a aplicação que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente está definindo. Né? Então, a gente observa o seguinte, que π de 0t é igual a π de 1t, que é igual a 1t para todo t entre 0 e 1. Né? Então, esses elementos do tipo 0t e 1t, eles têm a mesma imagem pela minha aplicação quociente, ok? Cada um deles tem esses pares aqui, eles têm as mesmas imagens, ok? E é injetivo nos outros pontos, no sentido que eu já havia comentado. Se eu pego um ST e de modo que o meu S é diferente de 0 ou 1, então a imagem deles é distinta. Ok? Agora a gente observa que uma vez que essa F é uma homotopia entre laços, então a gente sabe que F desse conjunto aqui, né, 0 cartesiano com 0, 1, é igual a F de 1 cartesiano com 0, 1, que é igual a x0. Tá? Vamos usar primeiro esse fato aqui. A gente também vai ter esse fato, uma vez que é uma homotopia de laços, que F de 0, 1 cartesiano com 1 é x0. Né? Mas uma homotopia de laço com laço de chegada constante, né? Então a gente tem esse fato aqui também. Mas a princípio a gente vai usar esse fato, né? Sendo uma homotopia de laço, então F de 0 cartesiano 0, 1 é igual a F de 1 cartesiano 0, 1, que é igual a x0. Né? Então, essa minha aplicação F, ela satisfaz a propriedade para garantir a existência de uma aplicação induzida pela F. Né? Por quê? Porque, dados dois pontos aqui, ST, que tem cujas imagens pela aplicação π coincidem, né? Que basicamente são esses pontos aqui, né? 0t e 1t, a gente tem que a imagem pela aplicação F também, elas também se coincidem. Tá? Então, pelo que a gente discutiu da propriedade universal dos quocientes, essa minha aplicação F, ela induz um mapa contínuo definido no que seria o espaço quociente, né? Ou o espaço homeomorfo ao meu espaço quociente, que nesse caso é S1 cartesiano com 0, 1. Né? Então a gente tem bem definido essa aplicação H de modo que esse diagrama ele comuta. Né? Então eu tenho uma primeira aplicação aqui, F, definida no produto cartesiano desses intervalos 0, 1. No entanto, eu tenho uma aplicação quociente desse produto até esse espaço, S1 cartesiano com 0, 1. Então, né, como a gente, vamos dizer assim, que essa aplicação F e essa aplicação π, elas se conversam bem no sentido da propriedade universal, então a gente tem garantido a existência de uma aplicação H, definida em S1 cartesiano com 0, 1, de modo que esse diagrama comuta, ou seja, que H composto com π é igual a F. Tá? Então, a gente queria construir uma homotopia, né? A gente tinha definido essa homotopia dessa composição até a função constante, mas o que a gente quer construir é uma homotopia entre H e a função constante. Né? O domínio de H é S1, então a gente precisa de uma homotopia do tipo que a gente acabou de construir, né? Definida de S1 cartesiano com 0, 1. Né? Então é justamente isso que a gente vai verificar agora, que H é de fato uma homotopia
entre h minúsculo e a minha função constante cx0, ok? Então, primeiro, a gente observa que a restrição de P0 com S1 menos o 1 é inversível. Isso a gente consegue ver diretamente que é uma função inversível. Tá? Então, assim, para um z pertencente a S1 menos o meu ponto 1, a gente tem que h de z aplicado em zero, né, no tempo zero da homotopia, é igual a h composto com π de P0 menos 1 de z, zero. Tá? Se a gente aplica a definição aqui, a gente vê justamente que essa composição aqui é z, zero. Isso daqui agora aplicando a propriedade aqui, que h composto com π é igual a f, a gente tem essa igualdade. Isso aqui vai ser f de P0 menos 1 de z, zero. Lembrando que esse P0 aqui, eu estou enxergando esse P restrito ao S1, tá? E é a inversa da minha aplicação P0. Então, aplicando a propriedade, a gente obtém essa igualdade. Aplicando agora o fato de que F é uma homotopia, né? E que no tempo zero da homotopia vale justamente H composto com P0, então isso daqui vai ser H composto com P0 aplicado em P0 menos 1 de Z, que é igual a H de Z. Isso para Z pertencente a S1 menos o meu ponto 1. Né? Analogamente, a gente obtém que H de Z1 é igual a X0, a única diferença é que nesse passo aqui a gente vai ter 1 ao invés de 0 e a gente utiliza essa propriedade aqui, né? Que o f de 0,1 cartesiano 1 é x0, tá? Então isso aqui vai ser x0 para todo z em S1 que não é o 1. E para z igual a 1 a gente consegue concluir a gente obtém a mesma conclusão, né? Que h de 1, 0 vai ser igual a h de 1 e h de 1, 1 vai ser igual a x0. Então a gente obtém que h de z0 é igual a h de z e que h de z1 vai ser igual a função constante aqui, né? Vai ser igual a x0 para todo z, ou seja, cx0 de z para todo z em S1, e isso garante que h é homotópico a uma função constante, o que conclui a demonstração do teorema. Ok? Muito bem. Então, demonstrado esse teorema, a gente vai utilizar ele para demonstrar o seguinte lema, né? Se uma aplicação contínua definida na esfera, né, de S1, definida na esfera unitária, né, de S1 até S1 é tal que h de menos z é igual a menos h de z para todo z em S1, então h não é homotópico a uma constante. Ok? Então, só relembrando, aqui a gente havia demonstrado que h é homotópico a uma constante, se e somente se ela é estendida no disco continuamente, se e somente se o homomorfismo induzido por ela é um homomorfismo trivial. Aqui a gente quer demonstrar uma condição que garanta que a minha aplicação H ela não é homotópica a uma constante. Ok? No caso em que o contradomínio é o S1. Tá? Então, aqui eu estou falando que se nos pontos antipodais a minha função ela assume em módulo o mesmo valor, só mudando o sinal, isso para todo z em S1, então H não é homotópica a uma constante. Ok? Muito bem. Então, para demonstrar esse teorema, antes de demonstrar esse teorema, a gente quer reduzir um pouco
de possibilidades para funções desse tipo, né? Então a gente quer, a gente vai primeiro demonstrar aqui, a gente pode assumir sem perda de generalidade que h de 1 é igual a 1, ok? Então para fazer isso, a gente argumenta utilizando uma rotação, tá? Então, indiferente se h de 1 é igual a 1 ou não é igual a 1, eu sempre posso escolher ρ como sendo uma rotação que satisfaz essa propriedade aqui. ρ composto com h1 é igual a 1, né? Então, basicamente, eu tenho essa figurinha aqui. Eu tenho o meu ponto 1 aqui, meu ponto base do meu S1, e eu vou supor que o meu h de 1, nesse caso, é diferente de 1. Se for igual a 1, então essa minha rotação é simplesmente a identidade, né? Eu não faço rotação nenhuma. Agora, se for diferente, né? Por exemplo, h de 1, então como eu estou no S1, eu sempre consigo tomar esse ângulo aqui, né? E fazer uma rotação que mapeia a h de 1 até 1. Né? Então, essa minha aplicação agora, né, aplicação composta, ρ composto com z, ela satisfaz essa propriedade de que 1 é um ponto fixo da aplicação, tá? Bom, então uma vez que ρ de z é igual a menos, ρ de menos z é igual a menos ρ de z, a gente conclui que ρ composto com h de menos z é igual, aqui está errado, é igual a menos ρ de z. Tá? Então, basicamente, uma vez que h satisfaz essa propriedade e ρ também satisfaz essa propriedade, a composta, desculpa, aqui está errado, a composta tem que satisfazer a mesma propriedade. Tá? Então, isso aqui é igual a menos ρ bola h de z. Ok? Bom, eu vou deixar aí para vocês verificarem que a rotação satisfaz essa propriedade, mas basicamente eu fiz o diagrama aqui que dá para entender o que está acontecendo, né? Então, z, e eu tenho meu ponto antipodal menos z, né? Aqui é o meu ρ de z, ou seja, eu estou rotacionando z aqui num ângulo específico, né? Então, o meu antipodal ele fica rotacionado pelo mesmo ângulo que eu rotacionei o meu z, né? Então, tem o z, meu ponto antipodal, basicamente, a hora que eu giro um determinado ângulo aqui, então eu vou obter o ρ de z aqui embaixo, e aqui em cima o ρ de menos z vai ser justamente o menos ρ de z, tá? Ótimo, então eu parti de uma aplicação do S1 que satisfaz essa propriedade e eu já consegui construir a partir dela uma aplicação do S1 no S1 que satisfaz a mesma propriedade e que tem 1 como um ponto fixo, ok? Bom, a gente quer verificar propriedades sobre homotopia de H, né? Então eu preciso ver que propriedades de homotopia dessa nova aplicação ρ composto com H eu também consigo traduzir em propriedades do H, né? Então, se H definido de 0,1 cartesiano com 0,1 até S1 é uma homotopia entre, aqui, vocês me desculpem, ok? É uma homotopia entre H e uma função constante, né? A homotopia tem que estar definida nesse espaço aqui. Então, a hora que eu faço essa composição, ρ composto com H, vai ser uma homotopia entre ρ composto com H minúsculo e o mapa constante. Uma vez que rotacionar o mapa constante, ele vai continuar sendo um mapa constante. Ok? Então,
o que eu estou argumentando aqui é que eu posso demonstrar esse lema assumindo simplesmente que H tem 1 como ponto fixo, né? Uma vez que se ele não tiver, eu posso simplesmente compor uma rotação desse tipo e demonstrar o lema para essa composição. Feito isso, eu consigo retornar, né, com a inversa dessa rotação aí e obter o lema aí para uma função H qualquer, para uma aplicação H qualquer, ok? Muito bem. Então, a primeira afirmação que eu faço é o seguinte: a gente vai dividir a demonstração desse lema em 3 afirmações. A primeira dela é que esse mapa aqui, né, Q definido de S1 até S1 dado por essa aplicação z quadrado, lembrando que z aqui para mim é um número complexo, tá? Então isso aqui tá bem definido, né? Então isso daqui é uma aplicação contínua, sobrejetiva e fechada. Então vou deixar essa parte aqui para vocês verificarem. E, portanto, é uma aplicação quociente. E mais ainda, existe uma aplicação K de S1 a S1 contínua, tal que K composto com Q é igual a Q composto com H e K de 1 é igual a K de 1 é igual a 1, ok? Então, a demonstração dessa afirmação basicamente vai utilizar a propriedade universal do quociente. A única diferença é que, a gente vai ter que trabalhar com essa composição aqui, ao invés de trabalhar com uma única aplicação. Bom, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, a primeira coisa que eu queria observar é essa ideia geométrica dessa aplicação quociente aqui, né? Basicamente, o que ele está fazendo, né, por quociente, quando eu olho aqui, eu tenho que olhar aí para os pontos que estão na mesma imagem. Tem que pensar no espaço quociente induzido aí por essa aplicação Q, né? Então, os pontos antipodais do S1, eles têm a mesma imagem por quê, né? Porque eu simplesmente estou tomando o z quadrado. Então, essa minha aplicação quociente, de fato, o que ela está fazendo é identificar os antipodais, né? Então, vou só para fazer esse desenho, né? Eu estou fixando esses 2 antipodais e, primeiramente, grudando eles aqui um no outro, né? Torcendo o meu S1 de alguma forma, né? Então, os antipodais agora eles estão localizados aqui, né? Um nesse pedaço aqui, outro fica nesse pedaço aqui, né? Então, quando eu faço essa identificação, esse ponto já está identificado, quando eu faço essas identificações, eu volto a ter um S1, né? Então, o quociente, né, por essa relação de equivalência de um S1 é novamente um S1, ok? Muito bem. Então, lógico, né, aqui para utilizar a propriedade universal dos quocientes, eu preciso verificar quem são os pontos que têm as mesmas imagens, né? Então aqui, como eu já comentei, os pontos no S1 têm as mesmas imagens porque são os antipodais, né? Z e menos Z, né? Então agora eu vou considerar essa aplicação de S1 a S1 dado pela composição Q composto com H, né? Então a gente observa o seguinte, ó, Q composto com H aplicado em menos Z é igual a Q de menos H de Z, uma vez que H satisfaz essa propriedade aqui, ok? Então isso aqui é Q de H de Z, que é Q de menos H de Z. No entanto, pela definição de que isso daqui é Q de H de Z, que é simplesmente estou elevando ao quadrado, que volta a ser a Q composto com H de Z, né? Então, essa minha composição, ela satisfaz a propriedade que a aplicação tem que satisfazer para poder induzir uma aplicação no espaço quociente, né? Então, Q de Z1 igual a Q de Z2 implica que Q composto com H de Z1 é igual a Q composto com H de Z2, ok?
Então, pela propriedade universal, a gente tem que essa aplicação composição aqui, ela induz uma outra aplicação que também está definida no S1. Né? Então, essa argumentação aqui ela pode ser um pouco confusa no sentido que, quando a gente volta aqui, né, xtil, o x e o xtil eles coincidem no que a gente está fazendo agora, e não tem problema nenhum. Né? O quociente de S1 pela relação de equivalência dada por Q volta a ser um S1, não tem problema nenhum. Né? Então, a gente tem garantido, né, dada eu tenho essa aplicação, que é uma aplicação projeção de S1 a S1, eu tenho essa outra aplicação, que é o Q composto com H, que também é de S1 em S1, que é quociente, o Q composto com H satisfaz, se comunica bem com essa aplicação quociente de acordo com a propriedade universal dos quocientes, né? Então, essa aplicação Q induz uma outra aplicação K de S1 até S1 que satisfaz a propriedade, e é nessa propriedade que a gente está interessado. K composto com Q é igual a Q composto com H. E mais ainda, se eu aplico K em 1, como o Q de 1 é igual a 1, né? Q de 1 é igual a 1, então K de 1 é igual a K de Q de 1. Aplico essa propriedade, posso comutar aqui e trocar K por H. Então, isso aqui é K de H de 1. Isso daqui, H de 1 é igual a 1. Então, Q de 1 é igual a 1, pela definição de Q. Né? Então, basicamente, seria essa uma espécie de comutatividade aqui. Né? Eu consigo comutar, mas eu tenho que trocar a minha aplicação K. Onde essa minha aplicação K é uma outra aplicação de S1 em S1 que também satisfaz essa propriedade de ter 1 como ponto fixo. Tá? Então, deixa essa afirmação guardada aqui, que a gente vai usar ela daqui a pouco para demonstrar essa afirmação 2, que a aplicação, o homomorfismo induzido por K em P1 e no grupo fundamental do S1 é não trivial, ok? Isso significa que a imagem desse homomorfismo aqui, ele não é identicamente igual à classe de equivalência do caminho constante, do laço constante, né? Então deve existir alguém em S1, deve existir algum elemento no grupo fundamental de S1, tal que a imagem pelo homomorfismo induzido por K é diferente dessa classe de equivalência aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para demonstrar essa afirmação, que eu vou deixar para vocês verificarem, é demonstrar que Q, tal como está definido aqui em cima, é de fato uma aplicação de recobrimento, ok? Então tem que verificar as imagens inversas, encontrar as vizinhanças distinguidas, né, e provar que a imagem inversa dessas vizinhanças ela se decompõe em vizinhanças em abertos e juntos, e que Q restrito a cada um desses abertos é um homeomorfismo, ok? Então essa parte eu vou deixar para vocês verificarem. Agora, seja γ-til um caminho em S1 que conecta 1 a menos 1, tá? Então, se a gente define γ como sendo a composição Q composto com γ-til, eu afirmo que essa função γ, essa aplicação γ, ela vai ser um laço em S1 com base em 1 que não é homotópica ao laço constante C1, tá? Então, de fato, né, γ de 0 é igual a Q de γ-til de 0, que é igual a Q de 1, que é igual a 1, né? E o γ de 1 vai ser igual a Q de γ-til de 1, que é igual a Q de menos 1. No entanto, pela definição do Q, né, estou elevando ao quadrado, isso daqui vai ser igual a 1. Né? Então, γ de fato é um laço em S1 com base
em 1, ok? Mais ainda, eu quero verificar que ele não é homotópico a um laço constante, né? Então, mais ainda, gama-til é levantamento de gama, ok? Levantamento agora por essa aplicação de recobrimento Q, né? É um levantamento de gama, tal que gama-til, né? Gama-til de 1 é igual a 1, né? Então a gente sabe que gama-til de 1 é 1 e, pela definição, gama é igual a Q composto com gama-til, né? Então, gama-til de fato é o levantamento único que satisfaz essa propriedade. Gama-til de 1 é igual a 1. Muito bem, e C1, né, o mapa constante C1 é o seu próprio levantamento, tá? Porque C1, como C1 é constante, C1 é o próprio levantamento que começa em 1, claro, né? E isso a gente pode ver porque C1 é um mapa constante, então C1 é igual a Q composto com C1, né? Então, o levantamento único desse laço constante aqui é ele mesmo, né? Então, se gama fosse um laço homotópico a C1, teríamos que o gama-til deveria ser um caminho homotópico a C1, o que é claramente um absurdo, porque uma vez que C1 é um laço, né? O gama-til ele é um caminho, né? Ele é um caminho cujo final dele é 1, né? E a gente sabe que para um caminho ser homotópico, os extremos eles têm que ser fixos aí no decorrer da homotopia, né? E que claramente não é, uma vez que C1 de 0 e 1 vale em 1 e gama em 0 vale 1, mas gama em 1 vale menos 1, né? Então, aqui eu estou usando esse corolário aqui, né? Eu tenho P, uma aplicação de recobrimento, gama 1, gama 2, dois caminhos de x0 a x1, e gama 1 til, gama 2 til, os seus levantamentos, né? Então, se gama 1, gama 2 aqui são caminhos homotópicos, ou seja, fixando os extremos, então os levantamentos também têm que ser caminhos homotópicos, né? Então, nessa demonstração que a gente está fazendo aqui, a única diferença é que o caminho os caminhos que a gente está considerando aqui, gama e C1, são de fato laços, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Muito bem. Ok, né? Então agora, se a gente calcula, né, o homomorfismo induzido por K na classe de equivalência de gama, a gente obtém o seguinte, né? Isso daqui vai ser igual à classe de equivalência de K composto com gama, que vai ser igual à classe de equivalência de K composto com Q composto com levantamento de gama. E é aqui que a gente vai utilizar a afirmação 1, né? Porque a gente sabe que K composto com Q é igual a Q composto com H, né? Então, aqui eu posso comutar e trocar, né? Então, isso daqui vai ser igual à classe de equivalência de Q composto com H composto com gama-til, né? Uma vez que H composto com gama-til também é um caminho em S1 de 1 a menos 1, segue que Q composto com H composto com gama-til é um laço em S1 que não é homotópico ao laço constante, basicamente seguindo o mesmo argumento aqui em cima, né? Então, esse K quadrado aplicado em gama, ele é diferente da classe de equivalência do caminho constante, né? A gente garante que o homomorfismo induzido por K não é trivial, que eu consegui pelo menos um elemento no domínio aqui, cuja imagem é diferente da classe de equivalência do caminho constante. Muito bem. A última afirmação que a gente vai demonstrar
é que, com base nessa não trivialidade com base nessa não trivialidade do homomorfismo induzido por K, a gente vai demonstrar que o homomorfismo induzido por H também não é trivial, ok? Então, para fazer isso, vamos verificar, primeiramente, que o homomorfismo induzido por K é injetivo, tá? Então, vamos só fazer uma consideração geral de aplicações definidas de Z em Z, né? De homomorfismo definido de Z em Z. Né? Então, a gente observa o seguinte, que L não injetivo implica que L1, ou seja, o L do elemento 1 aqui, do gerador de Z, é igual a zero, ok? Então, L não injetivo implica que a imagem do gerador de Z é igual a zero. Né? Então, de fato, né, se L1 fosse igual a A diferente de zero, então a gente teria que o Ln, o L de algum N aí em Z, vai ser simplesmente o L de uma quantidade da multiplicação, né, da soma, N vezes aqui do L, desse gerador, do 1, né, que pela linearidade a gente consegue abrir ele aqui. Né? Se eventualmente isso daqui fosse negativo, a gente poderia tirar o menos aqui para fora, porque é um homomorfismo, né? Então a imagem do inverso é o inverso da imagem. Né? Então isso daqui a gente obtém que é n vezes o L de 1, que é n vezes A, que é diferente de zero. Né? Então, se L de 1 é diferente de zero, então o L de qualquer outro elemento que não seja zero também é diferente de zero. Isso significa que o núcleo desse operador L ele seria trivial, ok? O que implicaria na injetividade da L. Tá? Então, L não injetivo tem que necessariamente tem que implicar que o L de 1 é igual a zero. Tá? E claro, o L de 1 sendo zero, a gente tem que L é trivial. Tá? Basicamente seguindo o mesmo argumento. Né? L de 1 é igual a zero, implica que L de n é igual a n vezes L de 1, que é igual a zero para todo Z. Tá? Uma vez que o grupo fundamental de S1 é isomorfo aos inteiros, né? Então essa conclusão que a gente obteve aqui para o L definido nos inteiros, né, uma aplicação dos inteiros até os inteiros, a gente consegue traduzir aí também para minha aplicação K quadrado aqui, né? Então, a gente obtém que como K, o homomorfismo induzido por K é um homomorfismo não trivial, então o K tem que ser injetivo, porque caso não fosse, ele seria um homomorfismo trivial, ok? Então, a gente tem aí garantido a injetividade da minha aplicação induzida por K, do meu homomorfismo induzido por K, ok? Em seguida, a gente demonstra que o homomorfismo induzido por Q também é injetivo. Tá? Então, aqui novamente, eu vou considerar o isomorfismo, né, φ, que a gente definiu, eu acabei de mostrei agora há pouco aí para vocês, né? O isomorfismo entre o grupo fundamental do S1 até os inteiros. Então, só lembrando, gama aqui é o único caminho em R, tal que o gama-til de zero é igual a zero e E elevado a 2π gama-til de T I é igual a gama de T. Tá? Então, aqui eu volto a usar a minha aplicação de recobrimento, que seria natural aí. Tá? Então, a gente define essa aplicação Q maiúscula para conseguir fazer as contas aqui. Então, o Q maiúsculo de N vai ser igual a φ composto com o morfismo induzido por Q composto com a inversa da φ aplicado em N. E eu quero demonstrar que essa aplicação definida dessa forma, na verdade,
é igual a 2 vezes n, né? Então, Q de n é igual a 2n. Eu quero demonstrar isso daqui, né? E se eu consigo demonstrar isso daqui, a gente demonstra que esse homomorfismo é injetivo, porque, nesse caso, Q seria injetivo, tá? O Q maiúsculo. Sendo o Q maiúsculo injetivo e φ um isomorfismo, eu consigo isolar o Q quadrado aqui e garantir que o Q é injetivo. Ok? Bom, então vamos verificar que essa aplicação de fato é igual a 2n, né? Então, seja n um inteiro e eu vou, dado n um inteiro, eu vou considerar gama um elemento aqui de π1, né? O elemento de π1, tal que φ da classe de equivalência de gama é igual a n, né? Então, eu tenho vários laços que satisfazem essa propriedade, mas eu tenho uma única classe de equivalência que satisfaz essa propriedade, uma vez que φ é um isomorfismo, né? Então, basicamente, essa classe de equivalência de gama é φ menos 1 de n, tá? Então, o que isso significa, né? Isso significa que se eu tomo esse representante e pego o levantamento único dele, tal que gama tilde 0 é igual a 0, a gente tem que o gama tilde 1 vai ser igual a n, tá? Pela definição da minha aplicação φ. Tá? Então, na hora que eu calculo o Q de n, né, uma vez que eu estou, como eu comentei, né, o φ menos 1 de n ele é igual a esse gama, né? Então, o Q de n vai ser φ composto com Q quadrado aplicado nessa classe de equivalência. Né? Pela definição do homomorfismo induzido, isso daqui é φ aplicado nessa classe de equivalência dado por Q composto com gama. Tá? Então, a gente observa o seguinte, que Q composto com gama é igual... Bom, antes de fazer as contas, só para a gente entender o que a gente tem que fazer aqui. Né? Eu quero mostrar que isso daqui é igual a 2n. Então, agora eu quero calcular φ dessa classe de equivalência. Mas para calcular φ dessa classe de equivalência, pela definição de φ, eu preciso calcular que o levantamento desse laço, né? O levantamento desse laço utilizando o recobrimento um recobrimento natural aí, né? O recobrimento dado pela exponencial. Então, eu preciso calcular o levantamento desse laço, que em 0 vale 0, e a φ disso daqui vai ser justamente esse levantamento calculado em 1, ok? Então, o que eu vou fazer na sequência aqui é calcular esse levantamento. Então, primeiro, né, Q composto com gama de t é igual a gama ao quadrado de t, ok? Que é igual a exponencial de 2π calculado em 2 gama tilde t vezes i, certo? Muito bem. Claro, isso porque gama é dado dessa forma aqui, tá? Gama de til é um levantamento de gama, então como eu sei que P bola gama til é igual a gama, eu posso escrever o meu gama dessa forma aqui, ok? E a hora que eu aplico o meu Q no meu gama, utilizando essa descrição do gama, eu consigo escrever essa composição dessa forma, onde esse gama til aqui é o levantamento do gama, tá? Mas isso implica que 2 vezes o gama til é, de fato, o levantamento único em R de Q composto com gama, tal que esse levantamento aplicado em 0 é igual a 0, ok? E ser levantamento significa que ele tem que satisfazer, de fato, essa composição. Então, utilizando o levantamento de gama, eu consigo encontrar o levantamento de Q composto com gama em termos do levantamento de gama, né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é calcular agora 2 gama til de 1. Mas como eu sei que gama til de 1 é igual a n, né, φ de Q dessa classe de equivalência vai ser igual a 2 vezes gama til de 1. Então, isso daqui vai ser igual a 2n. Ok? E como eu já havia comentado, isso implica que Q é injetivo, que implica que o homomorfismo
induzido por Q minúsculo vai ser injetivo também, né? Então, esse pontinho aqui já fica demonstrado, né? Então, agora vamos demonstrar a afirmação, né? Bom, então eu quero ver que gama, o que é o homomorfismo induzido por gama não é trivial, né? Mas uma vez que o homomorfismo induzido por K é injetivo, o homomorfismo induzido por Q é injetivo, a gente conclui que essa composição aqui, K quadrado composto com Q quadrado, também é injetivo, ok? Da afirmação 1, a gente demonstrou que Q composto com H é igual a K composto com Q. Então, das propriedades aí desse operador dos homomorfismos induzidos, né, a gente tem que Q quadrado composto com H quadrado é igual a K quadrado composto com Q quadrado, né? E daqui a gente obtém que o homomorfismo induzido por H ele tem que ser injetivo, porque caso não fosse injetivo, uma vez que esse lado direito aqui é injetivo, a gente teria um problema na injetividade do homomorfismo induzido por Q, que a gente já sabe ser injetivo. Ok? Bom, uma vez que ele é injetivo, a gente tem concluído que ele é não trivial e basicamente por essa argumentação que a gente já fez aqui, né? Uma vez que ele é uma aplicação de um grupo que é isomorfo aos inteiros até ele mesmo, então caso ele não fosse injetivo, ele seria trivial. Como ele é não trivial, a gente tem que ele deve, como ele é injetivo, a gente tem que ele é não trivial. Ok? Muito bem. Então, para concluir a demonstração do lema, né? Já demonstrou tanta coisa que já esquece. O que a gente está querendo demonstrar é que H não é homotópico a uma constante, né? Então, a gente vai utilizar esse teorema aqui e o item comparar o item C com o item A, né? Então, ele é homotópico a uma função constante, se e somente se ele é um homomorfismo trivial. Então, uma vez que ele não é um homomorfismo trivial, ele não pode ser homotópico a uma função constante, né? E é isso que a gente está concluindo aqui, né? Se ele fosse homotópico a uma função constante, então H seria trivial. Como a gente demonstrou que H quadrado não é trivial, então a gente tem garantido que H não pode ser homotópico a uma função constante. Tá? Muito bem. Bom, agora para demonstrar o teorema de Borsuk-Ulam, a gente vai demonstrar um último lema que diz o seguinte, né? Se f é uma função contínua definida na esfera bidimensional até a esfera unitária, né, de S2 até S1, então deve existir um ponto em S2, então que f de menos e é diferente de menos f de z. Tá? Então, vamos assumir por absurdo que f de menos e é igual a menos f de z para todo z na esfera. Tá? E eu vou considerar G como sendo a restrição da f até o F1, até o S1. Né? Uma vez que f está definida em todo o S2, né? Eu vou pensar, aqui eu estou pensando, por exemplo, no S2 definido no R3, e o S1 para mim, por exemplo, vai ser a interseção, uma esfera centrada na origem, né? A interseção dessa esfera com o plano ordenado XY, por exemplo, né? Então eu posso fazer essa restrição, né? Então essa restrição vai ser uma função que vai estar definida do S1 até o S1. E uma vez que eu estou assumindo que f de menos e é igual a menos f de z, a gente tem que g de menos e vai ser menos g de z para todo z em S1. Ok?
Então, do lema 1, né? Do lema 1, a minha função g lá, ela satisfaz essa propriedade, está definida de S1 a S1 e satisfaz essa propriedade. Então, desse lema a gente tem que ela não é homotópica a uma constante, certo? Então, do lema 1, g não é homotópico a uma função constante, né? Então, a gente vai chegar, vai obter uma contradição desse fato aqui, né? Então, por outro lado, eu vou considerar E como sendo, por exemplo, a calota superior de S2, né? Então, S2, uma esfera centrada na origem. Então, eu corto essa esfera, ela é cortada em dois hemisférios, né, em duas calotas aí pelo meu plano ordenado XY. Aí eu vou considerar E como sendo essa calota superior, né? E essa calota, ela é homeomorfa a um disco, né? Então, esse disco a gente pode enxergar ele como sendo basicamente um gráfico, a calota, né? A calota superior é basicamente um gráfico do meu disco definido no plano ordenado x e y, ok? Então, de fato, elas são homeomorfas, a gente pode verificar por esse gráfico aí, né? Então, eu vou denotar por H um homeomorfismo entre esse disco e essa minha calota. E eu posso fazer isso, pensando no gráfico aí, eu posso fazer isso de maneira que esse homeomorfismo restrito ao meu S1 é a identidade, ok? Então, eu vou definir K como sendo F, né? A minha aplicação inicial é F aqui, restrita a essa calota, composta com esse meu homeomorfismo, né? Então, H é uma aplicação do disco até a calota e F é uma aplicação, F restrita à calota, vai ser uma aplicação da calota até S1, ok? Então, K vai ser uma aplicação do disco até S1, que é uma extensão contínua dessa minha função G, ok? Então, se a gente retorna ao teorema, né, esse teorema aqui, a gente sabe que uma aplicação de S1 ao S1, por exemplo, X nesse caso é um espaço lógico arbitrário, no nosso caso vai ser o próprio S1, né? Então, uma função desse tipo, ela pode ser estendida continuamente a uma função definida no disco, se e somente se essa função H aqui ela for homotópica a uma função constante, né? Então, uma vez que a gente conseguiu essa extensão, a gente conclui que G ela é de fato homotópica a uma função constante, o que contradiz a conclusão que a gente havia obtido anteriormente, né? E essa contradição está vindo justamente desse fato aqui, né? Do fato de que essa restrição ela satisfaz essa propriedade de G de menos Z ser igual a menos G de Z para todo Z em S1. Né? Então deve existir algum ponto em S2 tal que F de menos Z é diferente de menos F de Z. Ok. Então agora, com esse último lema aqui, a gente consegue demonstrar o teorema de Borsuk-Ulam de maneira bem simples, né? Então, lembrando aqui o enunciado, toda aplicação contínua da esfera no plano admite um ponto Z aí na esfera, tal que F de Z é igual a F de menos Z, ok? Então, novamente, vamos assumir por absurdo que F de Z é diferente de F de menos Z para todo Z na esfera bidimensional, né? Então, eu vou construir, né, uma função G de S2 a S1 da seguinte forma, né? G de Z vai ser igual a F de Z menos F de menos Z dividido pela norma do numerador, né? Então, a norma de G de Z é igual a 1, uma vez que isso daqui está normalizado. Então, o contradomínio
dessa aplicação de fato é o S1 e o domínio vai ser o S2. Isso daqui é contínuo porque o denominador aqui não se anula em nenhum ponto, tá? Muito bem, então eu tenho uma função do S2 no S1 que ela é contínua, uma função contínua do S2 no S1. Então, do lema que a gente acabou de demonstrar, deve existir um Z estrela aqui em S2, tal que f de menos Z estrela é diferente de menos f... desculpa, aqui não é f, aqui é g, né? Tem que existir um Z estrela, tal que g de menos Z estrela é diferente de menos g de z, e a gente vai ver que isso não acontece, porque a igualdade vale para todo z, para esse g que a gente definiu, né? Então, g de menos z, quando eu substituo na definição, é f de menos z menos f de z, e eu posso colocar o menos em evidência. Aqui, como eu estou trabalhando com a norma, eu posso simplesmente trocar o sinal aqui embaixo. Então, a gente conclui que para essa função que a gente definiu, g de menos z é igual a menos g de z para todo z em S2, né? O que contraria essa informação que essa conclusão que a gente acabou de obter pelo lema 2, né? Então, a contradição vem do absurdo de se assumir que f de z é diferente de f de menos z para todo z na esfera, né? Então, deve existir algum ponto em S2 tal que f de z é igual a f de menos z, o que conclui aí a demonstração do teorema de Borsuk-Ulam. Ok? Então, peço desculpa, essa aula foi um pouco mais longa, mas eu fiz ela um pouco mais longa porque eu queria terminar a argumentação dos dois teoremas numa única aula, ok? Eu vou divulgar mais uma aula depois dessa, e daí sim vai ser a última aula do curso.